Deixe-me dizer uma coisa. Quando você para de procurar um homem, ele vai fazer uma de duas coisas, e isso não é apenas uma teoria de relacionamento. Isso é a vida real. Veja, os homens são programados para responder à ação ou, neste caso, à falta dela. Quando você para de procurá-lo, quando você para de mandar mensagens, quando você para de enviar aqueles bom dia, isso o abala. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Quando você para de procurar um homem, a primeira coisa que acontece é que a mente dele começa a disparar. Os homens são criaturas de padrões. Se você tem enviado mensagens todos os dias, ligado, cuidado dele, fazendo-o sentir que é o centro do seu mundo, isso se torna uma rotina para ele. Ele começa a esperar isso sem nem perceber. Então, um dia você fica em silêncio, sem mensagem, sem ligação, sem bom dia, amor. De repente, o padrão é quebrado e é aí que a mente dele começa a trabalhar de maneiras que não trabalhava antes. Ele começa a se perguntar o que está acontecendo. Aconteceu algo? Você ficou chateada? Está brava com ele? Ou pior, você seguiu em frente? Os homens nem sempre admitem isso, mas nós notamos quando a atenção para e notamos rápido. Aquele pequeno alerta do seu nome no telefone dele que ele se acostumou a ver não está mais lá. E quando um homem não ouve de uma mulher que tem sido consistente, ele começa a questionar a si mesmo. Ele começa a repassar as últimas conversas na cabeça. O que eu disse? Eu estraguei tudo? Ela interpretou algo de forma errada? Ele vai começar a analisar suas próprias ações, mesmo que tente agir como se não se importasse. Agora, aqui está a questão. Quando você para de procurá-lo, você muda o poder sem nem tentar. Você o coloca em uma posição onde ele tem que pensar em você, em vez de você pensar nele. E isso é poderoso porque, na maioria das vezes, os homens nem percebem o quanto estavam tomando sua presença como garantida até que ela se vá. Esse silêncio que você está dando a ele é mais alto do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Não é uma discussão, não é uma briga, é apenas espaço. E o espaço faz as pessoas se sentirem desconfortáveis quando estão acostumadas com sua energia. Veja, os homens são competitivos por natureza. Quando algo é tirado deles, especialmente algo de que gostam e valorizam, isso mexe com algo dentro deles. Ele não está apenas pensando nas conversas que vocês costumavam ter. Ele está pensando sobre quem pode estar tendo essas conversas com você agora. Ele não está apenas se perguntando por que você não está enviando mensagens. Ele está se perguntando para quem você pode estar enviando mensagens em vez disso. E é aí que a curiosidade entra profundamente. No início, ele pode tentar ignorar pensando: ela provavelmente está apenas ocupada. Mas conforme o tempo passa, essa curiosidade se transforma em uma necessidade de respostas. Ele começa a verificar o telefone com mais frequência, imaginando se talvez tenha perdido sua mensagem. Ele pode voltar às suas redes sociais, procurando sinais do que está acontecendo em sua vida. Ele pode até perguntar a amigos em comum se você disse algo sobre ele. E cada vez que ele não obtém uma resposta, isso o corrói um pouco mais. E aqui está a parte engraçada. Mesmo que ele fosse aquele que estava distante antes, mesmo que ele agisse como se não se importasse, quando você para de procurá-lo, isso muda a dinâmica. Agora você não está perseguindo, você não está provando o seu valor. Você não está dando a ele o conforto de saber que você sempre estará lá. Você recua e isso o força a decidir se ele vai dar um passo à frente ou desaparecer. Quando um homem começa a questionar a si mesmo, é um momento de verdade. Alguns homens vão perceber que estavam confortáveis demais e virão correndo para consertar. Eles vão enviar aquela mensagem: "Ei, como você está?" ou ligar do nada só para ouvir sua voz.
Eles vão subitamente se lembrar de todas as coisas que deveriam ter feito para mantê-la perto, mas outros, eles vão deixar o silêncio permanecer. E embora isso possa doer no início, na verdade é uma bênção porque mostra exatamente onde você está sem você ter que fazer uma única coisa. Essa primeira reação, esse questionamento, essa curiosidade, essa mudança em sua energia é o começo de descobrir quem ele realmente é quando você não está se dedicando a ele todos os dias. E confie em mim, se ele se importa, ele vai sentir esse silêncio como um soco. Se ele não se importa, seu silêncio ainda vai servi-la porque vai poupar você de desperdiçar mais do seu tempo. A segunda coisa que acontece quando você para de procurar um homem é que ele ou te persegue mais forte do que nunca ou te deixa ir sem lutar. E deixe-me dizer, esse é o momento em que você descobre exatamente o que você significa para ele. Quando você fica quieta, você está colocando a bola na quadra dele. Você fez sua parte, você mostrou interesse, você investiu seu tempo e foi consistente. Agora, ao recuar, você está dando a ele a oportunidade de decidir se ele vai te encontrar no meio do caminho ou deixar tudo desaparecer. Quando um homem decide perseguir, é porque ele sente o vazio que sua ausência criou. Ele percebe a energia que você trouxe para a vida dele, a maneira como você o fez sentir, as pequenas coisas que você fazia sem nem pensar. Ele começa a ver o quanto estava dependendo de você para conexão e conforto. E quando isso se vai, ele percebe que pode realmente perdê-la se não agir. É quando você o vê fazendo movimentos que talvez não tenha feito antes. Ele liga do nada. Ele envia mensagem logo de manhã, ele começa a fazer perguntas sobre seu dia e ele coloca um esforço que estava faltando antes. E isso é ele dizendo, sem realmente dizer, eu não estou pronto para perdê-la. Mas aqui está o outro lado disso. Às vezes, quando você para de procurar um homem, ele não persegue, ele não liga, não envia mensagem, não aparece. E por mais doloroso que possa ser ver isso, na verdade é uma das respostas mais valiosas que você pode obter, porque a falta de ação dele está dizendo tudo o que você precisa saber. Se ele pode passar dias, semanas, até meses sem ouvir de você, e isso não o move a procurá-la, então você nunca foi uma prioridade para começar. Ele nunca ia te dar o tipo de esforço que você merecia. Seu silêncio simplesmente revelou isso mais rápido, e essa é a beleza disso. Ao recuar, você se poupa de desperdiçar energia em alguém que não está disposto a retribuí-la. Muitas pessoas continuam perseguindo alguém que já mostrou que não está investido, mas quando você para de procurá-lo, você dá a ele a chance de ou se elevar à ocasião ou confirmar que ele não é a pessoa certa para você. De qualquer forma, você ganha porque não está mais adivinhando como ele se sente. Você está observando como ele age. Agora, para os homens que perseguem, preste atenção à maneira como eles fazem isso. Ele está perseguindo você porque genuinamente te valoriza, ou é apenas porque seu ego está ferido. Alguns homens não gostam de perder algo que pensavam ter controle, mas isso não significa que eles realmente querem construir uma conexão duradoura. Você pode perceber a diferença observando o que acontece depois que ele consegue sua atenção novamente. Se ele volta ao mesmo comportamento preguiçoso de antes, então essa perseguição não foi nada mais do que uma performance temporária. Mas se ele continua aparecendo, continua se esforçando e prova com consistência que te quer em sua vida, então você tem algo real para trabalhar. Para aqueles que não perseguem de jeito nenhum, entenda que isso não é um reflexo do seu valor, é um reflexo de onde eles estão em suas próprias vidas, o que eles valorizam e o esforço que estão dispostos a colocar em um relacionamento. E você não pode ensinar alguém a se importar, você não pode forçá-los a te valorizar, você só pode estabelecer o padrão de como quer ser tratada. E o silêncio é uma das maneiras mais fortes de estabelecer esse padrão. No final, a segunda coisa que acontece quando você para de procurar um homem vai confirmar o compromisso dele ou expor sua indiferença.
E é exatamente por isso que isso funciona. Porque enquanto você está sentada em silêncio, você não está perdendo nada. Você está aprendendo tudo. Você está aprendendo se ele está disposto a corresponder sua energia ou deixá-la escapar. E seja qual for o caminho que ele escolher, você acabou de ganhar a clareza que precisa para decidir se ele merece um lugar em sua vida. Seu silêncio vai revelar suas verdadeiras intenções mais rápido do que qualquer palavra poderia. As pessoas podem dizer qualquer coisa que quiserem, elas podem fazer promessas, elas podem falar sobre o quanto se importam, mas palavras são baratas se não forem respaldadas por ações. Quando você para de procurar um homem, você remove o palco onde ele pode performar com palavras e o força a um lugar onde suas ações têm que falar por ele. É nesse silêncio que você vê quem é genuíno e quem está apenas falando. Um homem que realmente se importa com você vai sentir sua ausência como uma batida de coração faltando. Ele não vai conseguir apenas sentar e se perguntar para sempre. Ele vai procurá-la, ele vai fazer o esforço, ele vai fazer o que tem que fazer para restabelecer aquela conexão, porque para ele você importa. E quando alguém te valoriza, eles não vão arriscar perdê-la por orgulho ou preguiça. É por isso que seu silêncio é tão poderoso. Ele força o homem a mostrar onde você está, sem você ter que fazer a pergunta. Mas então há os homens cujas ações, ou falta delas, mostram o oposto. Você fica quieta e eles não fazem nada, sem mensagem, sem ligação, sem tentativa de descobrir como você está. E a verdade é que, por mais difícil que seja aceitar, esse silêncio do lado deles é uma resposta em si. Ele te diz que eles não estão interessados o suficiente para lutar pela conexão ou que já se desconectaram emocionalmente muito antes de você ficar em silêncio. De qualquer forma, seu silêncio revelou isso sem confronto, sem implorar por atenção e sem você ter que baixar seus padrões. Veja, quando você continua falando com alguém, quando você continua aparecendo para eles, você pode se enganar acreditando que eles se importam só porque eles respondem. Mas resposta não é esforço. Algumas pessoas vão responder por hábito, conveniência ou tédio, não porque realmente te valorizam. Quando você se afasta, você tira esse conforto deles. E o que resta é a verdade crua. Eles te perseguem quando você não está fazendo o trabalho ou deixam você se afastar sem lutar. Essa resposta te diz mais sobre o coração deles do que qualquer palavra doce jamais poderia. E aqui está outra coisa. Seu silêncio pode revelar não apenas as intenções deles em relação a você, mas também suas prioridades na vida. Se um homem está realmente ocupado perseguindo seus próprios objetivos, construindo sua própria vida, e ele não te vê como uma prioridade, isso vai aparecer. Se ele está entretendo outras pessoas e você nunca foi seu foco principal, isso vai aparecer. Se ele está apenas procurando conveniência em vez de compromisso, isso vai aparecer. O silêncio tem uma maneira de tirar a superfície e mostrar o quadro real. Na maioria das vezes, continuamos dando às pessoas o benefício da dúvida porque temos medo da verdade. Temos medo de que, se nos afastarmos, descobriremos que eles realmente não se importam. E essa é uma pílula difícil de engolir, mas você não pode construir algo real em ilusões. Você não pode construir confiança em suposições. Em algum ponto, você precisa de clareza, e o silêncio é uma das maneiras mais poderosas de obtê-la. Quando você para de procurar um homem, você está colocando seus sentimentos, seu tempo e sua energia em um lugar seguro. Você está dizendo, vou proteger minha paz até saber onde você está. E a maneira como ele reage nessa quietude vai te dizer tudo. Se ele está realmente com você, ele vai aparecer. Se ele não está, ele não vai. E essa é toda a informação que você precisa para decidir seu próximo movimento. Então, não tenha medo do silêncio. Abrace-o. Não persiga clareza com perguntas quando você pode obtê-la com espaço.
porque as verdadeiras intenções de um homem não são reveladas quando tudo está indo bem e você está se dedicando a ele. Elas são reveladas quando você recua e vê o que ele faz quando você não está lá. E uma vez que você sabe a verdade, você não pode desver isso. Você só pode decidir se vai aceitá-la ou se afastar dela. Os homens valorizam o que sentem que podem perder. E a ausência faz o coração e a mente trabalharem horas extras. É da natureza humana querer o que você não pode ter, mas com os homens esse instinto é ainda mais forte. Quando algo está sempre lá, sempre disponível, torna-se fácil tomá-lo como garantido. Você não percebe o peso da presença de alguém até que ela não seja mais garantida. E é exatamente isso que acontece quando você para de procurar um homem. Você remove a certeza na qual ele estava se apoiando. De repente, o conforto de saber que você está apenas a uma mensagem de distância se foi, e essa ausência começa a incomodá-lo mais do que ele esperava. Quando você é consistente com alguém, eles constroem seus dias em torno dessa consistência sem nem perceber. Eles sabem que você vai verificar, eles sabem que você vai responder, eles sabem que você estará lá não importa o quê, mas no minuto em que você para, eles têm que sentar com o fato de que não são mais sua prioridade. Aquele momento silencioso quando eles alcançam o telefone e não há nada de você, é quando começam a perceber quanto espaço você estava ocupando na vida deles. E esse espaço agora parece um buraco. Os homens são solucionadores de problemas por natureza, mas eles não podem resolver o que não podem controlar. Quando você fica em silêncio, eles não podem prever seu próximo movimento. Eles não podem descobrir exatamente o que você está fazendo, com quem está falando ou para onde seu foco mudou. Essa incerteza os leva a pensar mais em você, não menos. E porque eles não podem ler seus pensamentos, a mente deles começa a preencher as lacunas. Ela está perdendo o interesse? Ela está falando com outra pessoa? Eu a afastei? Essas perguntas não desaparecem simplesmente, elas ficam em loop na cabeça dele, e quanto mais ele pensa sobre elas, mais seu valor na mente dele aumenta. Veja, a ausência é como um amplificador para sentimentos. Se ele tinha interesse genuíno em você antes, sua ausência vai tornar esse interesse mais forte, vai fazê-lo lembrar de todas as coisas que ele gostava em você. A maneira como você o fazia rir, o conforto que você trouxe, o encorajamento que você deu, de repente, ele está revivendo esses momentos na cabeça. Mas aqui está o outro lado. Se seus sentimentos eram fracos ou superficiais, essa ausência não vai provocar uma perseguição. Vai apenas expor o fato de que ele não tinha muito a perder em primeiro lugar. De qualquer forma, você está obtendo a verdade sem ter que pedir por ela. O poder da ausência não é apenas sobre fazer alguém sentir sua falta, é sobre fazê-los avaliar o que você significa para eles. Quando um homem não pode alcançá-la da maneira que costumava, ele começa a repensar seu próprio esforço. Ele tem que decidir se está disposto a se elevar e garantir que não te perca, ou se vai deixá-la desaparecer. E se ele deixa você desaparecer, essa é sua resposta bem ali. Se ele se eleva, então você acabou de mostrar a ele, através de suas ações, que você não é alguém para ser levada levianamente. Pense nisso. A maioria das pessoas só percebe o valor de uma coisa quando ela se vai. Você pode dizer a alguém todos os dias o quanto você se importa. Você pode estar lá para eles em tudo, mas é o momento em que você recua que os faz parar e pensar. Espere, eu não quero perder isso. É quando o esforço muda, é quando as prioridades mudam e é quando você vê o que realmente significa para eles. Então, quando você cria essa ausência, você não está jogando jogos, você está estabelecendo um padrão, você está dizendo, se você me quer em sua vida, você vai ter que me mostrar. E os homens respondem a isso porque sabem no fundo que o que não lutam arriscam perder. E uma vez que eles percebem que você não está perseguindo, eles são confrontados com uma escolha. Ou te perseguem ou vivem com o fato de que te deixaram ir. Se ele se importa,
ele vai se elevar. Se não se importa, ele vai mostrar a você não fazendo nada. É realmente tão simples assim. As pessoas podem fazer os relacionamentos parecerem complicados, mas no final do dia, as ações não mentem. Quando você para de procurar um homem, você cria o ambiente perfeito para suas verdadeiras cores aparecerem. Você tira os lembretes constantes de sua presença, o fluxo constante de energia que você estava derramando nele. E agora cabe a ele decidir se vai se esforçar para mantê-la em sua vida. Se ele se importa com você, seu silêncio não vai sentar bem com ele. Ele não vai conseguir apenas seguir com seus dias sem verificar você. Ele vai querer ter certeza de que você está bem. Ele vai querer saber por que a comunicação parou. E mais importante, ele vai querer consertar. Ele pode ligar, enviar mensagem, aparecer pessoalmente ou até fazer de tudo para fazer algo especial. Porque para um homem que realmente te valoriza, perdê-la não é uma opção. Ele vai sentir aquela lacuna onde sua presença costumava estar e isso vai empurrá-lo a fechá-la. Mas se ele não se importa, sua falta de ação será toda a prova que você precisa. Ele não vai procurá-la, ele não vai verificar você, ele pode nem perceber imediatamente, e se perceber, não vai movê-lo o suficiente para fazer algo sobre isso. Isso não é porque você não é valiosa, é porque ele não te valoriza da maneira que você merece. E a coisa é melhor saber isso mais cedo do que mais tarde. Seu silêncio força essa verdade à superfície. É por isso que recuar é um movimento tão poderoso. Quando você está sempre disponível, é fácil para alguém navegar em um relacionamento sem colocar muito esforço. Eles ficam confortáveis, eles param de tentar, mas quando você se remove dessa equação, eles têm que decidir se estão dispostos a trabalhar pelo que antes tinham acesso fácil. Um homem que se importa vai se elevar sem hesitação. Um homem que não se importa vai deixar o silêncio crescer até você perceber que é a única realmente investindo. E aqui está a chave. Não pense demais sobre a reação dele. Não comece a fazer desculpas para por que ele não procurou você. As pessoas fazem tempo para o que importa para elas. Se você importa, ele vai encontrar uma maneira de te fazer saber. Se você não ouvir dele, essa é sua resposta. Não vá perseguir alguém que já está mostrando que está bem com sua ausência, porque persegui-lo não vai fazê-lo se importar mais. Vai apenas fazer você se importar menos consigo mesma. Às vezes é difícil aceitar que alguém de quem você gostava não está disposto a colocar o mesmo esforço por você. Mas a realidade é que seu silêncio é um filtro. Ele remove aqueles que não são sérios e revela aqueles que são. Ele te poupa tempo, energia e desgosto a longo prazo. E a melhor parte, você não teve que implorar por clareza, você não teve que discutir e você não teve que mudar quem você é. Você apenas deu a ele espaço e ele te disse tudo o que você precisava saber através de suas ações ou falta delas. Se um homem realmente se importa, ele não vai arriscar perdê-la. Ele vai fazer o que for preciso para fechar aquela lacuna que seu silêncio criou. E você vai sentir a diferença em sua energia, sua consistência e sua disposição de te encontrar onde você está. Mas se ele não se importa, seu silêncio será recebido com mais silêncio. E essa é sua deixa para seguir em frente sem culpa, porque você não pode fazer alguém se importar. Você só pode dar a eles a oportunidade de te mostrar e então acreditar no que eles mostram. No final, o silêncio é um revelador de verdades. Ele não requer argumentos, ultimatos ou explicações. Ele simplesmente cria espaço, e nesse espaço as pessoas se revelam. Um homem que se importa vai preencher esse espaço com esforço. Um homem que não se importa vai deixá-lo vazio. E uma vez que você vê isso, você terá sua resposta clara, inegável e sem uma única palavra dita.